Então, uma notícia triste nessa edição especial do Jornal da Globo News, edição das 10. Notícia de que um avião, nós estamos acompanhando aqui na Globo News desde cedo, um avião com 150 pessoas a bordo, caiu nos Alpes franceses, numa área bastante isolada e de difícil acesso. Pois é, um Airbus 320, ele tinha saído de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. O governo da França diz que não espera encontrar sobreviventes. A gente vai falar agora com a repórter da Rádio França Internacional, a Lúcia Miesel, que também está acompanhando as informações direto da França. Lúcia, não posso falar bom dia para você, né? Porque todos nós estamos aí acompanhando esse desenrolar dramático e trágico, né? Que sempre é um acidente de avião. Mas, além do chamado de emergência que o piloto fez, ele chegou a fazer esse chamado de emergência. Já se sabe qual foi especificamente essa mensagem, né? Tecnicamente, emergência significa o quê na linguagem dos pilotos? Olha, bom dia, Luciano e Raquel. A cabine enviou esse pedido de socorro para as autoridades aeroportuárias francesas, pedindo para fazer um pouso de emergência, isso às 10 horas e 47 minutos no horário aqui europeu, 6h47 no horário de Brasília, menos de uma hora depois dele decolar em Barcelona, na Espanha. Segundo o secretário dos Transportes da França, a queda aconteceu logo depois. O Airbus A320 passou de 38 mil pés para 6.900 pés, isso em apenas 9 minutos. Especialistas em aeronáutica afirmam que essa é uma descida até considerada normal, mas para uma aterrissagem. O voo AU9525, que ia então de Barcelona para Düsseldorf, na Alemanha, levava 150 pessoas a bordo, das quais 6 eram membros da tripulação, portanto 144 eram passageiros. O secretário de Estado dos Transportes da França, Alain Vidalier, confirmou que não há nenhum sobrevivente dessa tragédia. A lista dos passageiros ainda não foi divulgada até o momento. Essa aeronave da companhia de baixo custo Germanwings já tinha feito uma viagem mais cedo nesta manhã, no trajeto inverso. Normalmente essas companhias de baixo custo europeias, elas fazem diversas viagens por dia, ida e volta no mesmo trajeto, até 5, 6 vezes o mesmo trajeto. Essa queda aconteceu na comunidade de Méolin-Revel, que fica entre as cidades de Barcelonnette e Digne, isso no departamento francês de Alpes-de-Haute-Provence. É uma região muito pouco povoada, bem isolada, de difícil acesso, que fica em meio às montanhas, isso no sudeste da França, uma região que ainda tem muita neve, afinal o inverno acabou de terminar nessa semana aqui no continente europeu, mas nessa região montanhosa dos Alpes a neve ainda demora bastante para acabar, fica no mínimo até abril, final de abril aí, e isso certamente vai dificultar, né, os destroços, o resgate dos destroços, esses destroços que foram localizados a uma altitude de cerca de 2.000 metros, uma situação, então, que vai ser complicada para as equipes de resgates. Pelo menos 200 bombeiros e outros funcionários de emergência já foram enviados ao local, mas a região é complicada. Helicópteros de resgate já visualizaram os destroços e até alguns corpos. O acidente que aconteceu em um dia de céu aberto lá na região, com poucas nuvens, como a gente pode ver em algumas imagens de satélite que já mostraram aí a região. Por enquanto, nenhuma hipótese para explicar essa queda foi evocada. O diretor-geral da Lufthansa escreveu em uma rede social que hoje é um dia negro para a companhia e expressou a sua solidariedade com os familiares das vítimas, Luciano e Raquel. Ô, Lúcia, e as autoridades também já se pronunciaram, né? A gente acompanhou mais cedo o pronunciamento do presidente francês, François Hollande. Ele já conversou também com a primeira-ministra alemã, Angela Merkel. O rei da Espanha está na França, né? Queria que você falasse dessa repercussão entre as autoridades. Exato, mobilização completa aqui na França, viu, Raquel? Desde que caiu a notícia desse acidente, todas as autoridades, as principais autoridades francesas já se pronunciaram e cancelaram imediatamente os compromissos que estavam programados aí para essa terça-feira. O presidente francês François Hollande fez um pronunciamento agora há pouco ao lado do rei da Espanha, o Felipe VI, e da rainha Letícia. Os dois tinham vindo fazer uma visita aqui em Paris justamente nessa terça-feira. Então, na entrada do Palácio do Eliseu, François Hollande afirmou que a França vai fazer de tudo para esclarecer esse acidente. Ele destacou que vários ministérios estão mobilizados. 2 ministros, inclusive, já foram enviados ao local da tragédia, o do interior e a dos transportes. E ele, é claro, expressou toda a solidariedade do governo francês para as vítimas e os familiares.
Ao lado dele, o rei da Espanha disse que um grande número de vítimas eram espanholas, mas também havia muitos alemães e turcos nesse Airbus A320. Felipe VI confirmou que não há sinais de sobreviventes dessa tragédia. Devido ao acidente, ele cancelou a sua programação da visita oficial, que iniciaria hoje aqui na França. Hollande já conversou também, como você disse, por telefone sobre esse assunto com a chanceler alemã, Angela Merkel. As autoridades, então, francesas, espanholas e alemãs vão ficar em contato ao longo do dia para trocar informações sobre essa tragédia. O primeiro-ministro francês Manuel Valls ordenou a abertura de uma força-tarefa de emergência para centralizar todas as informações e o apoio também aos familiares dos passageiros. Essa que é a primeira queda de um avião de linha no território francês desde aquela queda do Concorde em julho de 2000, uma tragédia muito marcante aqui para a história da aviação francesa. Lembrando, é claro, que o voo AF447, que era da companhia francesa Air France, caiu em pleno Oceano Atlântico em 2009. Luciana e Raquel. Tá certo, Lúcia. Vamos acompanhando com você.